Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja com você e toda a sua casa. É com muita alegria que nos unimos mais uma vez para meditarmos na palavra de Jesus, para dedicarmos esse tempinho para ouvir o que o Espírito de Deus vem falar conosco a pedido de Jesus. O nosso Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, são um só. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, para juntos lermos, meditarmos. Iniciando esse momento, vamos traçar o sinal da Santa Cruz? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, por esse momento, pela nossa vida, por esse novo dia, e pedimos que o Seu Santo Espírito venha sobre nós. Inunda-nos, Senhor, com a sua unção, derrama a unção do Espírito em nós, derrama dons, virtudes, frutos sobre nós, Santo Espírito de Deus. Leva-nos a viver o sobrenatural. Nesse momento, conectamos o nosso espírito em vós, Santo Espírito de Deus, e permitimos a sua unção e o seu conduzir em nossas vidas. Fala conosco através da palavra, fala com meus irmãos, de todas as formas que o Senhor vê viável e correto aos teus olhos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la embaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Para que os homens vejam as vossas boas obras e para que glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É assim que o Espírito Santo de Deus se mostra para outras pessoas em nós. Quando nós somos iluminados pelo Espírito, quando o Espírito habita em nós e nós nos permitimos viver por Ele, para Ele, junto com Ele, nos permitimos vivermos tudo o que Ele sopra, tudo o que Ele nos conduz a viver, é essa a luz que Jesus fala na palavra que é transmitida de nós. Nossa alma é a nossa essência, dada por Deus para nós, cada um de forma única, cada um de forma individual, cada um com o seu brilho. E é esse o tempero que Deus fala que nós temos. Muitas vezes nós vemos as redes sociais, nós vemos vídeos, vemos pessoas no nosso cotidiano e tentamos nos assemelhar, nos igualar a essas pessoas na maneira que elas vivem, da forma que elas andam, na forma que elas falam, o comportamento que elas têm. Sendo que cada um de nós temos uma essência. E a nossa essência é diferente da essência da outra pessoa. A nossa fonte é o nosso Deus Criador. Porém, Ele nos fez cada qual com sua essência, com as suas particularidades. Ele nos fez cada qual de uma forma perfeita. E muitas vezes, tentando se igualar com essas pessoas, nos frustramos porque não conseguimos. Porque nós somos nós. Nós temos um temperamento, nós temos uma personalidade diferente das outras pessoas. Existem 4 temperamentos e existem milhares e milhares de pessoas, cada qual com cada um desses 4 temperamentos, porém, mesmo tendo os mesmos temperamentos, são diferentes. Porque Deus nos fez assim para que nós cresçamos nessa terra em harmonia, para que nós sejamos o tempero deste lugar. Imagina o vazio da terra. Muitos falam assim, se não existisse a humanidade, a terra seria perfeita. Não haveria poluição, não haveria desmatamento. Realmente, tudo estaria no seu devido lugar. Porém, nós estamos aqui para ser o tempero e principalmente para transmitir a luz do Espírito Santo para outras pessoas. Se tem algo que as pessoas devem desejar viver de nós, assim como nós vivemos, que seja viver a intimidade com Deus. Quando as pessoas olham e veem a luz que habita em nós do Espírito Santo, elas desejam viver isso também. E é por isso que nós precisamos declarar o nome de Jesus, partilhar o reino de Deus,
contar sobre a intimidade que temos com o Espírito de Deus e como deve ser vivida, e que todos têm acesso a essa intimidade, todos têm acesso ao Espírito de Deus, porque ele hoje paira sobre nós, hoje ele habita dentro de nós quando invocado, hoje ele nos auxilia, ele fala conosco, ele ainda está aqui no nosso meio. E um dia ele voltará a se unir a Deus Pai Todo-Poderoso junto a Jesus, mas enquanto nós temos ele, que nós possamos transmitir, transbordar, falar dele, de Jesus, do nosso Deus, do nosso único Deus Todo-Poderoso para as pessoas, para que elas possam sentir também o que nós sentimos no momento em que adoramos, no momento em que nós oramos, no momento em que somos consolados numa dor, num desafio, numa dificuldade aqui na terra, pelo nosso Deus. E é essa a luz que Jesus diz para nós na palavra. É esse o tempero que Jesus fala que somos aqui nessa terra. E tudo isso serve para glorificar a Deus, porque quando nós temos intimidade com o Espírito Santo e permitimos ele fluir em nós como águas correntes, e nós sermos conduzidos por ele como águas de um rio, como águas correntes, nós estamos transmitindo a luz dele, de Deus, e estamos glorificando Deus nessa terra. Estamos mostrando que nós estamos aqui para viver o que Deus deseja que nós vivamos. Então é muito importante que nós possamos ter essa intimidade com o nosso Deus, para assim glorificar a Ele. Muitas vezes a gente fica questionando em nossa própria mente como que a gente adora a Deus, como que a gente glorifica a Ele. Amando, tendo temor a Ele. E esse temor não é um medo, esse temor é querendo agradá-lo, querendo que Ele olhe para nós e fale, nossa, que satisfação, esse meu filho, essa minha criatura que se tornou meu filho, ele quer me agradar nas suas obras na terra. Essa criatura que se tornou meu filho quer me ver feliz com as suas obras na terra. Ele se sente mal no momento que ele erra, que ele peca. Ele se sente mal no momento que ele cai, mas ele se volta correndo a mim, porque ele sabe que eu sou um pai, que eu vou ajudá-lo a corrigi-lo, os erros que ele cometeu, e eu vou perdoar. Da mesma forma que ele perdoa os irmãos dele. Então, esse é o temor a Deus, é assim que nós glorificamos a Ele. É quando nos voltamos para Ele e desejamos trabalhar nessa terra, em todas as áreas da nossa vida, para que Ele nos veja e se agrade com o que nós estamos fazendo. É assim que Deus deseja nos ver. É por isso que Ele nos fez para sermos o tempero desse lugar. Ele nos fez para transmitir a luz. Ele nos fez para sermos vistos como somos únicos, para sermos também agraciados por Ele nessa terra. Tanto em meio a desafios, a dificuldades, mas não vivemos somente na tristeza, vivemos na felicidade, na alegria abundante, na água que vem dEle, que Ele que é a verdadeira fonte. E quando nós nos alimentamos, bebemos dessa água, vivemos tudo isso que Jesus fala na palavra. Somos um tempero adequado que nós precisamos temperar nessa terra. Somos a luz que é bem vista. Não pelo mundo, não pelas coisas do mundo, mas é bem vista por aqueles também que são escolhidos para transmitir essa luz. Aqueles também que desejam transmitir essa luz. E você vira um evangelho aqui nessa terra. Você vira um exemplo de cristão aqui nessa terra. Você se torna um santo. Não aqueles santos que a igreja fala, né, que eles vão lá e colocam, né, ali unido a Deus no altar para que nós recordemos que eles venceram. Nós nos tornamos santos na igreja militante aqui da terra, que está caminhando, que ainda estamos vivos, que estamos vencendo todos os dias até nos tornarmos como aqueles que venceram a humanidade e agora estão unidos a Deus Pai na glória. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você possa meditar mais um pouco nessa palavra, que você possa orar no seu íntimo junto ao Espírito Santo de Deus. E logo, logo voltamos a nos falar. Tchau, tchau.